Fala, povo de Deus, mais um tempo, a poderosa palavra do Pai, e eu quero compartilhar com você Lucas capítulo 22, 33 e 34, que Pedro fala assim: estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Aí Jesus fala assim: Pedro, hoje você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar. Amém? E é interessante que a gente fica observando as nossas palavras, né? A gente tem que observar as palavras que a gente fala, o diálogo que a gente fala, né? Porque Tiago, ele fala lá no capítulo 1, no versículo 19, que nós temos que estar sempre prontos para ouvir, né? Mas sempre tardios para falar. Por que a gente tem 2 ouvidos e uma boca? Porque a gente deve ouvir mais e falar menos. Tem gente que fala muito e ouve muito pouco. Então, biblicamente falando, né, a gente precisa falar menos, mas precisa ouvir muito. E até a própria palavra diz, né, que é do muito falar que saem as vãs palavras. Quando a gente fala muito, muita coisa não serve para nada. É verdade. Então a gente precisa falar menos e ouvir mais. Você vê que o Pedro, ele pulou na frente e falou: olha, Senhor, eu vou contigo para a prisão, se precisar morrer pelo Senhor, eu morro. Quando prenderam Jesus, Pedro foi o primeiro a distanciar, foi o primeiro a fugir. E quando ele foi interrogado se conhecia Jesus, ele falou: não. É verdade, ele falou: não, não conheço. E por 3 vezes ele negou Jesus, e você conhece a história. E o galo cantou. Mas Pedro, antes, ele tinha afirmado, é verdade, ele tinha afirmado que ele ia com Jesus para a prisão. Ele tinha afirmado que ele ia morrer por Jesus, né? Mas logo, pouco tempo depois, ele não consegue sustentar o que ele falou. Por isso nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras. O sim e o não, ele tem o mesmo valor. Quando você diz não para uma situação que você não pode, que você não quer, que você não dá conta, tem o mesmo valor do sim se você dissesse sim, se estivesse nas suas condições. Pedro não tinha nenhuma condição psicológica de ser preso naquele momento. Pedro não tinha nenhuma condição de morrer por Jesus naquele momento, até porque Deus tinha um plano na vida dele, não podia morrer com Jesus, porque ele ia fundamentar a igreja do Senhor. Deus tinha escolhido ele para começar, né, a igreja, então ele não podia morrer. Então nós não podemos falar aquilo que nós não podemos sustentar. Essa que é a verdade. E muitas vezes, né, o silêncio, ele fala muito mais. Muitas vezes, né, no silêncio está a verdade, na palavra está a mentira. É verdade. Muitas vezes no silêncio está o amor e na palavra está a ira, né? Na palavra está a inverdade, na palavra está a agressão. As pessoas agridem com a palavra. No silêncio está a vigilância. A Bíblia diz que a gente deve vigiar e orar. Então, muitas vezes o silêncio ele é melhor do que as palavras. Você está vendo aqui. Quando Pedro, né, ele não precisava falar aquilo. Ele podia até ter no coração: eu vou lutar para ir com Jesus até a morte. Eu vou lutar. Mas ele acabou falando o que não devia. Acabou falando demais, né? A gente fala: eu gosto do sol. A gente não fala isso? Eu gosto do sol. Aqui no Rio de Janeiro tá um sol tremendo, irmão. O calor aqui tá brabo. E a gente fala: eu gosto do calor. Mas quando o calor vem, a gente procura logo uma sombra, não é? A gente não fala isso, né? Isso é uma fala de Shakespeare, né? E as pessoas são assim: eu gosto do calor. Eu gosto do sol. Mas quando o sol vem forte, a gente procura uma sombra. É verdade? Eu gosto da chuva, mas quando a chuva aperta, a gente procura um guarda-chuva, a gente procura se proteger, né? Eu gosto do vento, mas quando o vento vem, eu fecho as portas. Eu não quero que ele me bagunce, eu não quero, né? O vento em mim em certo tempo. Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa fala, porque volta e meia, quem fala muito acaba se contradizendo. É verdade. Quem fala sem pensar, depois tem que voltar atrás. Então, muitas vezes,
o silêncio é a solução. Muitas vezes, o silêncio é a ação adequada para aquele momento. Então, vamos aprender com a palavra de Deus, né? Lucas 22, 33 e 34. Pedro fala aquilo que ele não vai cumprir. Tiago 1, 19, né? Pronto para ouvir, tardio para falar. Amém? Nossa palavra de hoje, Deus abençoe você muitíssimo no nome de Jesus. Vamos vigiar as palavras, vamos atentar, né? Atender esse conselho bíblico. Deus abençoe você. Sou o pastor Vitor, todo dia com uma mensagem para você. Hoje é Lucas 22, 33 e 34. Segue a gente nas nossas redes sociais, nós temos palavra todo dia. Estamos também no YouTube, é Cristo Reina Pregações. Nós temos mais de 1.200 vídeos lá só de pregação, de palavras rápidas e palavras mais longas, né? Nós estamos no Quai, estamos no TikTok, Facebook, e você nos ajuda quando você compartilha, quando você dá o joinha, quando você comenta, você nos ajuda a pregar o Evangelho do Reino. Amém? Deus abençoe você em Cristo Jesus.